Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazermos uma palavra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós. Uma palavra revelada no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 14 em diante, a ordem da evangelização. Diz assim, Marcos 16, versículo 14: Finalmente apareceu aos 11, eles estando assentados à mesa, e lançou-lhes o rosto a sua incredulidade e dureza no coração, por não haverem crido nos que tinham visto ele já ressuscitado. E disse-lhes, no versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Versículo 17: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. No livro de Marcos, no versículo 19, diz: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Amigos, irmãos, você que está acompanhando o nosso canal, você que acompanha o nosso canal, você que acompanha a Bíblia, o Evangelho, você que sabe do carinho que nós temos com a palavra, com o temor que eu tenho diante de Deus e tremor diante do Senhor. Eu prego o que está escrito com base no livro sagrado. E o que nos diz o capítulo 16 de Marcos, do versículo 14 em diante, que esta foi a última mensagem que o Senhor Jesus Cristo passou aos seus antes de retornar à sua casa, antes de retornar à glória eterna. Ele apareceu aos 11 e primeiro acabou questionando eles pela sua incredulidade, porque tanto Maria Madalena havia anunciado o que o anjo lhe falara no sepulcro, que o Senhor Jesus ia adiante, já estaria na Galileia, que teria ele ressuscitado, não estava mais entre os mortos. Depois o Senhor Jesus apareceu a Maria Madalena e ela levou essa informação a Pedro. E o Senhor Jesus, a caminho de Naum, também apareceu a 2 discípulos, e também com ele, caminhando pelo caminho, eles não perceberam que ele tinha ressuscitado. Tanto que Tomé, quando recebeu a notícia, disse: Eu só creio se eu tocar nos cravos das suas mãos e se colocar o dedo na ferida em sua costela. Então, irmãos, depois do Senhor ter aparecido aos 11, já ressuscitado, ele deu a eles uma ordem, ele deu a eles uma direção, ele apresentou a eles um caminho a ser seguido, ele deu uma tarefa, ele passou aos seus uma mensagem do que ele veio fazer, do que ele fez e do que agora nós teremos que fazer por ele, com a graça dele, com o poder dele, com a direção do Espírito Santo dele. Ele disse: Agora, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, os que não crerem estão condenados. Mas ele disse a toda criatura, os que são e os que não são, os que crerem e os que não crerem, os que são de perto e os que são de longe, todo ser vivente, independente de classe social, independente de credo religioso, de religião, independente de poder aquisitivo,
independente de nacionalidade, independente de situação de convivência social, classe A, B e C. Toda a criatura, todo ser humano, anuncie o Evangelho. E anuncie o Evangelho que eu vos ensinei. Anunciai o que eu vos anunciei. Pregai o que eu vos preguei. Viver o que eu vivi. Ensinai o que eu ensinei. E os sinais que me acompanhavam, acompanharão vocês. Esses que me servem, estes sinais os seguirão, aqueles que crerem. Em meu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, expulsarão os demônios. Falarão novas línguas celestiais. Ramai, tecante, fover, plante, rabai, nakanta, flaima, anassou. Falarão em novas línguas. Adorarão em espírito e verdade. Se revestirão em espírito. Lemante, sorecante, ramanai, que folte, canteplai. Louvarão em novas línguas. Ramai, la, sorecante, rai. Lefraste, pranafrai, mahanassou. E pegarão em serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. E depois de ter dado esta missão, depois de ter passado esta orientação, depois de estar determinado aos seus o que fizesse, depois de que ele foi elevado ao céu, ele acabou subindo e retornando ao reino de glória. Ele foi recebido ao céu e foi assentado à destra de Deus Pai. E quando ele se assenta à destra de Deus Pai, nós nos assentamos com ele porque somos o corpo de Cristo. E ele se assenta conosco porque ele é cabeça da igreja. E nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E sendo assim, nós já estamos assentados à destra de Deus Pai com Jesus Cristo, mesmo estando aqui nesse plano terreno. Mas vivendo em Cristo Jesus, o que Ele anunciou, o que Ele orientou, seguindo a sua direção, seguindo o caminho dEle, seguindo a verdade dEle e seguindo a vida dEle. Por isso ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, ide e anunciar o Evangelho. Eu sou a verdade, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sou a vida, aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê está condenado. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E os sinais são esses, irmãos. Você não precisa se escandalizar, não. Você precisa crer. Jesus está voltando e os seus prodígios e sinais têm acontecido. Grandes homens e mulheres de Deus que não se dobraram diante a deuses estranhos, eles continuam operando milagres, sendo usados por Deus com profecia, com dons. Não só com dons de língua, interpretação de línguas, mas com dons de cura, de libertação, fazendo prodígios, sinais e maravilhas, arrancando enfermidades, curando pessoas que são vítimas do câncer, curando pessoas que estão passando por extrema necessidade, levando vista aos cegos, levantando o caído, paralítico caminhando, fazendo o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo a falar, o paralítico a caminhar, o que está morto espiritualmente a viver, a ter uma nova vida. Por quê? Porque esses sinais acompanham os homens de Deus. E são pessoas que fazem de graça porque recebem de graça. São pessoas que fazem por amor às almas. São pessoas que anunciam o Evangelho para que você se arrependa do pecado e para que você se torne uma nova criatura, para que você receba o batismo do Senhor Jesus Cristo e para que você receba o Espírito Santo dentro de você avivado e você saiba que você é um cidadão do céu, para que você não fique mais
com temor e tremor, e nem com medo, para que você possa enfrentar as batalhas espirituais, as lutas, para que você entenda que as aflições do dia a dia, nem tudo que acontece no dia a dia, vem por parte do inimigo. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, muitas das vezes, nós mesmos lançamos a nossa vida em situações difíceis, por agirmos sem estar em comunhão com o Espírito Santo, sem consultar o Espírito Santo, sem ter a direção de Deus. Tomamos decisões erradas, decisões precipitadas, decisões próprias, decisões que não são aconselhadas, decisões que nós não esperamos uma resposta no Altíssimo. E aí o preço é muito caro pela desobediência, o preço é muito caro por falta do entendimento. Vamos ouvir e saber o que diz em Tiago, capítulo 4, a respeito dessa situação, porque muitas coisas nós dizemos que o inimigo lança sobre nós, mas muitas coisas nós nos lançamos de cabeça e depois, quando mergulhamos fundo, temos uma situação totalmente difícil. Para entrar é fácil, mas para sair é difícil. Quer entender? Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber os vossos deleites, que nos vossos membros guerriam? Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes? Pedes e não recebes, porque pedis mal, para gastarde em vossos deleites? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. E é assim que a gente caminha, nos entrelaçando com essa vida mundana, com a amizade do mundo, que jaz do maligno, e nos afastando de Deus e criando as nossas próprias guerras. E começamos uma competição entre nós mesmos, de querer ter vaidade, de querer se vestir melhor que esse, de ter o carro melhor que aquele, de que ter a casa melhor que aquele, e a cobiça, uma disputa desenfreada de querer ser o que não somos e aparentar ser o que não somos. E infelizmente, quando a gente vê, a gente está indo de mal a pior. Então o Senhor Jesus disse para anunciar a verdade. Ele deu esta mensagem para que nós pudéssemos estar em paz. E com esse entendimento, com esta sabedoria, depois de ter passado esse conselho, depois de ter entregue aos seus a ordem para que eles fossem anunciar seu evangelho, ele retornou à casa de Deus Pai, porque a missão dele foi cumprida. Ele entregou a nós o Espírito Santo, ele nos reconciliou a Deus, ele nos deixou o batismo do Espírito Santo, batismo de água, batismo de fogo. Ele nos deixou o poder da cura, o poder da libertação. Ele nos deixou o poder do Espírito Santo. Nós temos mente de Cristo, nós temos Espírito de Deus, nós temos o amor de Deus nos nossos corações, nós temos tudo para guerrearmos essas batalhas espirituais, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestade e principados, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante. Então entenda, meu irmão, que se você fizer o chamado de Deus, se você seguir a ordem que Jesus Cristo te anunciou e te direcionou para evangelizar, para pregoar o evangelho, para falar dele, dando a honra e a glória a ele e usando o nome dele, que ele nos deu autoridade para usarmos o seu nome como embaixadores de Cristo nessa terra, segundo Coríntios 5, 20, você expulsa os demônios, você prega o evangelho, você fala em novas línguas e você está revestido. Está revestido, não tenha medo, porque Deus é contigo. Maior é o que está conosco do que está no mundo. 1 João 4:4. Tenha certeza de que se você fizer a vontade de Deus, se você fizer a direção e o chamado de Deus, com o objetivo de ganhar as almas para o Senhor Jesus Cristo, de tirar as almas da escravidão, do pecado, da vida imunda, da vida promíscua, da vida de engano, do lamaçal, você vai estar resgatando esses que estão caídos, indo ao encontro dos necessitados, abraçando o órfão, abraçando a viúva e fazendo a vontade de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo. E tudo te vai bem, porque você está na direção certa. Você está caminhando no caminho estreito, no caminho que leva à salvação eterna, no caminho que é a verdade, que é a vida, e o caminho que é Jesus Cristo. E este caminho eu quero compartilhar com você.
Seja você um evangelista. Estude a Bíblia, leia as passagens, peça direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser o teu professor, o teu mestre. Ele é o nosso mestre. Primeiro a João, capítulo 2, 27. A unção que é derramada sobre vós é uma unção verdadeira. E não precisa que homem algum te ensine, a não ser o Espírito Santo, te levando, te guiando, com autoridade, falando sobre o que está escrito e o que há de acontecer. O Senhor Jesus está voltando, apresse-se. Tem muitas pessoas perdendo a vida todos os dias, sem conhecer a palavra, sem conhecer a verdade, sem receber um renovo. Tem muita gente vivendo morto, andando como morto por aí. Você precisa levar essa mensagem. Você é o mensageiro de Cristo. Você é um dos escolhidos. Você é chamado. Você tem esse chamado. Abra tua boca, profetize sem parar, leia a Bíblia, se revista. O livro sagrado está aí, alcance todo mundo. Vivemos um momento em que nós estamos com a internet, que é um alicerce extraordinário para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. Mas anunciar Jesus Cristo, anunciar o reino, anunciar a salvação, não anunciar nós. Não nos promover, mas promover o evangelho que vai salvar. Não buscar a nossa fama, o nosso conhecimento, não buscar o nosso ego de milhões e milhões e trilhões de seguidores, não. O objetivo sim é que mais pessoas cheguem a ter acesso à mensagem, mas a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Eu peço sim que você se inscreva no canal para você receber, mas se você não quiser se inscrever, se você compartilhar, você faz a mensagem de Deus. Seja você um mensageiro, seja você um discípulo, seja você um entregador da palavra. Use esse vídeo aonde você quiser, pode usar. A autoria é sua, pode pegar as palavras, pode apresentar em público. Por quê? Porque eu recebo de graça e de graça eu entrego. A mensagem precisa ser falada. Os homens e mulheres precisam saber de que nós fomos chamados para adorar e chamados para dizer: ide e anunciar e pregar o evangelho que Jesus pregou. Jesus pregou o evangelho e foi pregado por nós. Naquele madeiro, ele pregou e foi pregado. Ele não pregou e foi aclamado. Ele foi pregado, mas ele pregou o evangelho da salvação. Ele nos colocou assentado à destra de Deus Pai, fez uma nova aliança e nos deu todo o poder através do seu nome. Mateus 28, 18, 19 e 20. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, disse o Senhor Jesus Cristo, e debaixo da terra. Ide, portanto, e anunciar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que acreditar e crer serão salvos. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Irmãos, esta é a mensagem e este é o caminho. Vem para o caminho e seja você no caminho uma voz que clama no deserto, uma voz que clama na terra, uma voz que clama aonde você estiver, dizendo que Jesus está voltando e que nós precisamos estar preparados para a sua volta, para sermos arrebatados com Ele e voltarmos para a casa do Pai. Amém, irmãos? Esta é a mensagem para hoje. Creio que você vai meditar nesta palavra. Leia o capítulo 16 de Marcos. E a passagem que nós falamos hoje está do versículo 14 até o versículo 20, trazendo a ordem da evangelização e a ascensão de Jesus Cristo. Jesus deu a ordem, deu a diretriz e depois de tudo pronto, tudo preparado, ele voltou para casa para nos enviar o Consolador, que está conosco até hoje, até os fins dos séculos, como Jesus prometeu. Amém? Graça e paz. Se você sentir no coração, pode se inscrever no canal para receber outras mensagens. Sempre gravamos a mensagem quando o Espírito Santo coloca no nosso coração. Se você não sentir se inscrever, fique em paz, tranquilo. Se puder acionar o sininho, dar o seu like, eu agradeço. Mas o mais importante, compartilhe a mensagem nos grupos de evangelização, compartilhe a mensagem na sua igreja, no seu trabalho, ouça a palavra, leia a Bíblia. Você pode saber muito mais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para ter autoridade em nome de Jesus para pregoar o Evangelho. Graça e paz, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem no canal Pastor Paulo César. Que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo te abençoe grandemente. Você, a tua casa, a tua família e teus projetos. Receba em nome do Senhor Jesus.